Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? A paz, mais uma vez, voltando aqui ao canal, nesta manhã com uma palavra maravilhosa para os nossos corações, que se encontra em Deuteronômio 3:23. É a oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua fortes mão, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu grande feitos. Rogar-te que me deixe passar, para que veja esta boa terra, que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passará este Jordão. Manda, pois, a Josué e ânimo e fortaleceu, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Peor. Aleluia, né? Glória a Deus por essa palavra, qual o Senhor trouxe nessa manhã em nossos corações. Uma palavra de muito alerta para nossas vidas, né? Porque eu costumo dizer que o Senhor ainda tem escolhido nesta terra. O Senhor ainda é o mesmo Deus. E o Senhor, ele age ainda da mesma forma, ele não mudou. Ele age da mesma forma que ele sempre agiu com os seus servos, com os seus antepassados. Ele não mudou. Nós mudamos, o mundo muda, mas nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. E vendo aqui que o Senhor, ele escolhe Moisés desde o ventre de Joquebede, porque no meio de muito massacre, Moisés foi o único sobrevivente ali. E o Senhor, ele pega Moisés e ele ainda leva para dentro da casa do seu inimigo, para dentro da casa do faraó. E lá dentro, Moisés, ele começa a aprender com o faraó toda a estratégia de um guerreiro, de um vencedor. Lá dentro, Moisés começa a conhecer as fraquezas também do faraó, do palácio. Começa a conviver com aquele povo. E depois que Moisés, ele tá rico em conhecimento ali sobre o Egito, o Senhor ele desperta em Moisés um desejo de lutar pelo seu povo. E ali, Moisés, aquele desejo que Deus coloca no coração de Moisés de lutar com o seu povo,
leva Moisés a tirar a vida de um egípcio. E isso é o suficiente para que Moisés saia dali como fugitivo. Porque ali o faraó, ele começa a caçar Moisés, para matar Moisés. Porque ali ele começa a ver Moisés não mais como um guerreiro do seu exército, mas como um inimigo. E vendo isso tudo, a gente vai ver que tudo isso era plano de Deus na vida de Moisés. Porque tinha findado o tempo de Moisés ali com o faraó. E Deus pega Moisés e leva para uma outra cidade, aonde Moisés se encontra na casa de um servo do Senhor chamado Jetro. E ali eu acredito que quando Moisés ele se encontra com Jetro, ali eu acredito que Moisés ele começa a conhecer mais de Deus. Porque eu acredito ali que Jetro começa a discipular Moisés. E ali Moisés ele começa a aprender mais do povo de Deus, começa a aprender mais do Senhor. Moisés ali ele cria a família, ele casa com a filha de Jetro. E ali ele começa a pastar, ele começa a aprender uma nova vida. E ali quando Moisés, ele pasta, o Senhor, ele se apresenta para Moisés. Porque tinha chegado o momento de Moisés ali para com Deus. Tinha chegado o momento de Moisés ali para com Deus. E o Senhor, ele se apresenta a Moisés, e quando ele se apresenta ali para Moisés, ele pede para Moisés voltar ao Egito e libertar o povo dele. Então Moisés, ele não foi pro Egito de qualquer maneira. Ele já conhecia o Egito, ele já conhecia aquele povo, ele já conhecia o palácio, ele já conhecia as estratégias de Faraó. Mas ainda assim Moisés, ele não foi com sua sabedoria, não foi com suas forças. Ele foi com a sabedoria e a força do Senhor. Porque vemos todos o reboliço que Deus fez para libertar o povo ali do Egito. E antes de Moisés ir, Deus, ele deu várias demonstrações para Moisés, para mostrar que era com Moisés. E ali Moisés liberta aquele povo do Egito, passa ali pelo Mar Vermelho, para no deserto ali, para entrar ali na terra qual o Senhor prometeu que Moisés entraria com o seu povo. Só que em meia caminhada, a gente vai ver que Moisés, ele começa, a dar muito ouvido ao povo. E Moisés, ele já estava, como diz assim, no limite dele com o povo. Porque o povo, em meio a tantas coisas que passou e que viu as maravilhas de Deus, aquele povo insistia em ficar afrontando Moisés. E ali a gente vai ver que um certo dia falta água ali para aquele povo. E aquele povo, eles vão em Moisés, e todas as vezes que eles iam em Moisés como acusar Moisés, porque Moisés tinha tirado ele do Egito. Se faltasse comida, eles acusavam Moisés que lá eles tinham que comer e agora não tinha. Se faltasse algo, eles acusavam Moisés, e Moisés estava cheio de tudo aquilo. Acredito eu, que Moisés estava cheio de tudo aquilo. Mas o Senhor tinha falado com Moisés: Moisés, fale com a pedra, para que a pedra dê água. E Moisés, no meio daquela irritação com aquele povo, Moisés, ele vai e fere a pedra. Quando Moisés, ele vai e fere a pedra,
o Senhor, ele reprova Moisés ali. Então, a promessa que Deus fez ali de Moisés entrar na terra prometida acaba ali naquele momento que Moisés desobedeceu a voz do Senhor. E Moisés, ele ora, pedindo a Deus aqui nesse texto que deixasse que ele entrasse com o povo na terra prometida. E o Senhor falou com Moisés que não, que ele não entraria, quem entraria era Josué. Que era para ele treinar Josué. Porque quem entraria na cidade prometida com o povo era Josué. Essa palavra, ela nos traz um despertamento muito importante para nossas vidas. Porque realmente as promessas de Deus, ela não morrem. Elas continuam firmes na nossa vida. Porque é Ele que faz, é Ele que fala. E Ele faz e faz conforme o querer e a vontade dEle. Mas quantos daqueles não alcançaram a promessa de Deus? Porque nós morremos, mas a promessa continua de pé. E se Deus prometeu algo em nossas vidas, se a gente não puder alcançar esse algo qual o Senhor prometeu para nossas vidas, a nossa descendência alcançará. Porque a promessa, ela continua de pé. Foi o que aconteceu aqui com o povo. Moisés, ele não alcançou a cidade. Mas nem por isso os israelitas deixou de alcançar. Quantos morreram ali no deserto e não alcançou a cidade? Mas os filhos daqueles que morreram, alcançou a promessa. Entrou na cidade junto com Josué. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E isso também nos traz um ponto qual possamos analisar. Porque muitas das vezes deixamos de alcançar algo do Senhor por uma desobediência, por um deslize, que fazemos. Muitas das vezes Deus, ele fala algo com a gente e muitas das vezes ele pede até para a gente guardar segredo. E nós vamos lá, com a nossa língua grande e contamos. E só da gente falar o que não era para a gente ter falado, como Moisés, só de Moisés tocar na pedra, que não era para Moisés ter tocado, perdeu a bênção. Muitas das vezes é assim que nós nos encontramos. Aí muitas das vezes vivemos nos perguntando: Senhor, cadê a promessa qual o Senhor tem prometido? E o Senhor fala com nós mesmos. Você jogou fora com as suas próprias mãos. Eu falei com você para fazer isso, você fez de outra maneira. Mas o que nos conforta é que a promessa, ela não morre. Que mesmo se a gente não puder alcançar aquilo que nos foi prometido, a nossa geração, nossa descendência alcançará a promessa, porque ela vai continuar de pé. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Ela permanecerá de pé. Porque a palavra do Senhor, quando diz a palavra do Senhor não volta atrás, é nesse sentido. Ele não deixa de cumprir a promessa. Ele não deixa, a promessa será cumprida. Mas será no tempo dele, do jeito dele e da vontade dele, da forma dele.
Então que essa palavra chegue a nossos corações e que possamos, querido, em nome do Senhor Jesus, estar meditando na palavra do Senhor e possamos ter essa sabedoria de andar de acordo com a voz do Senhor. Porque somos falhos, todos os dias falhamos com esse Deus. Todos os dias falhamos. Mas se andarmos na presença dEle, ouvindo a voz dEle, não perderemos nossa promessa, mas teremos como herança aquilo que Ele tem nos prometido, para a honra e a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estar aqui com vocês, nessa presença. Glória a Deus, aleluia. Quero deixar essa intercessão no altar do Senhor, pela minha, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Querido e maravilhoso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor da glória, sou eu quem te dou graças, Pai, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Muito obrigada, meu Senhor, porque em ti, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o poder nos céus e na terra. Pai amado, Pai querido, obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado, meu Senhor da glória, por esse despertamento para nossas vidas. Peço ao Senhor que nos dê cada dia mais sabedoria e entendimento da tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou eu aqui, Pai querido, Pai amado, cumprindo, Pai, mais uma promessa, Senhor, qual o Senhor, Pai, tem na minha vida, levando a tua palavra aqui neste canal. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra chegue, Pai, aos corações dos teus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor, Pai amado, venha ensinar cada um dos teus que está aqui inscrito, Pai, neste canal, andar de acordo com a tua presença, para que eles, Pai, qual o Senhor tem prometido, Pai, não venha perder a sua bênção, mas venha alcançar como herança pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu Senhor, eu te dou graças, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por este canal, por cada inscrito que aqui se encontra, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por cuidar deste canal, por cuidar destes inscritos, por cuidar destas pessoas que aqui se encontram. Obrigado, meu Deus, louvado, engrandecido é o teu santo e glorioso nome, para todo sempre. Pai, o Senhor é bom e a tua bondade, ela é duradoura, ela é no céu e é sobre a terra, para a honra e a glória do nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor olhe para o teu povo, olha para o nosso Brasil, olha para a nossa nação, olha para nossas crianças, olha para o nosso jovem, os nossos adolescentes. Pai querido, Pai amado, quantos jovens, quantos adolescentes, Pai, estão no mundo do crime, estão no vício, se perdendo. Pai amado, Pai querido, mas que a tua mão, Senhor, santa e toda poderosa, alcance, Pai, este jovem, alcança, Pai, essa nova geração. Pai amado, Pai querido, olha para as famílias, olha para os familiares, quantos pais, quantas mães estão deixando seus filhos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo, Pai, para restaurar famílias, em nome de Jesus.
Pai, muito obrigado. Olha para a tua noiva, olha para a tua igreja, desperta um povo, Pai, qual o Senhor tem escolhido para alcançar, Pai, a terra santa, Pai, que é o céu celestial. Desperta o teu povo, não deixa, Pai, que venhamos olhar para as coisas deste mundo, mas que possamos, Pai amado, Pai querido, andar firme com o Senhor na tua presença. Meu Deus e meu Pai, Deus, alcança nossos familiares, alcança nossa parentela, alcança, Pai querido, Pai amado, os familiares destes que estão escritos, a parentela, alcança, Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja restauração, que haja prosperidade sobre estas vidas, em nome do Senhor Jesus, que através desta intercessão o céu se abra a nosso favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor, Pai, responda aos pedidos do teu povo, em nome de Jesus. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Guarda nossos pequeninos ali, Senhor, nas escolas. Proteja, Pai amado. Acampa teus anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido. E assim, Pai, nesta manhã, Pai, é que eu te peço, Pai, e eu glorifico, eu exalto o teu santo e glorioso nome. Muito obrigado. Sou grata ao Senhor pelo dia, sou grata ao Senhor pela vida, sou grata ao Senhor por este canal, sou grata ao Senhor por cada pessoa qual o Senhor tem direcionado a este canal. Que o Senhor venha cuidar, Pai, deste ministério, venha cuidar do ministério destas pessoas, que pessoas através deste canal venham alcançar a cura, a libertação, a salvação, portas abertas, em nome de Jesus. E assim, Pai, é que eu agradeço. Muito obrigada, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigada. Fica na paz do Senhor Jesus. Já peço que você deixe o seu like no canal, se inscreva no canal, envie para outras pessoas que estão precisando dessa mensagem neste momento. Quantas pessoas neste momento estão querendo desistir do seu ministério, do seu sonho, né? Ou estão sendo aconselhadas por mau conselho e deixando de ouvir a voz do Senhor, né? E você vai ser o canal de bênção hoje na vida dessa pessoa, para que eles possam andar de acordo com a bênção de Deus sobre a vida deles. Faz o ID do Senhor juntamente comigo, colabore com o céu, Pai, enviando essa mensagem ao coração destas pessoas. Tá? Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus e muito obrigado. Tenha um bom dia.